Bom, boa noite. O vídeo está saindo som aí, né? Então vamos começar aí nosso quarto encontro, carteira previdenciária com ações. Agora nós vamos ver efetivamente como montar um conjunto de ações que garanta a nossa aposentadoria. Sejam bem-vindos aí. Boa noite a todos. Para quem assistiu outro horário, boa tarde, bom dia, boa madrugada, como for. Bom, palestrante sou eu mesmo, de sempre, Rodrigo, tá certo? Vamos seguindo aí. O que nós vimos no encontro passado? O principal, né, eu começo até o encontro mostrando Einstein. Einstein foi um dos maiores gênios da história da humanidade, e Einstein ele perdeu dinheiro numa bolha especulativa, né, que eu comentei com vocês. Então, para mostrar que não é bonito não ter inteligência, não, mas não é o principal para você ter sucesso no mundo dos negócios. Então, você tem que ter outras aptidões, que a gente até discutiu aqui, né? Você tem paciência para esperar o momento certo de investir, o momento certo de retirar um investimento, esperar também dar frutos, porque eu já falei para vocês que renda variável é demorado, né? Se você tem uma estratégia segura de investimento, igual essa que eu estou explicando para vocês, por isso que é uma carteira previdenciária, né? Você ter estômago, a gente discutiu aí também, né? Até foi o Peter Lynch que fala sobre estômago, Howard Marks fala a questão que a disciplina mais importante é a psicologia, né? No caso seria uma matéria, né? Assim, escola, que seria mais importante de conhecimento seria a psicologia e outras coisas mais que nós vimos, tá bom? Então, a inteligência é muito importante sempre, mas não é o principal, você tem que ter outras aptidões. Inclusive, porque pessoas inteligentes que não estudarem o mercado de ação vão perder dinheiro. Então, tem isso também. Então, a gente tem que ter disciplina e tem que ter muito estudo, tá? É isso que vocês estão fazendo. Vocês estão aqui para poder estudar e começar a trabalhar as aptidões que a gente discutiu no encontro passado. Tá bom? Quem for inteligente ainda tiver mais essas aptidões, melhor ainda, que eu falei com vocês. Tá? Até dei exemplo também de pessoas com muito estudo, até daquele fundo que quebrou, eu falei que tinham 3 prêmios Nobel, participavam do fundo, e o fundo quebrou. Eles faliram na Bolsa. Então, não é questão de inteligência. Mas eu falei também, não é questão que estou criticando a inteligência deles, o estudo deles, não. Todos tinham um doutorado, né, em economia e tal. É importante estudar, muito importante. O que eu quis dizer é que não é só isso. Tá? Tem outras coisas que talvez, né, são até mais importantes, nós vimos até que efetivamente são mais importantes. Bom, então aqui uma poesia de Cecília Meirelles, tá bom? Como sempre, a questão do belo. E os nossos 2 últimos encontros, esse é o quarto, acabamos a parte de investimentos aqui, tá? E os outros 2 é como você usar a arte e a cultura para melhorar a saúde, porque curso de investimento você tem vários, tá? Agora, você casar um investimento com uma preocupação com a qualidade de vida, não. Então, foi um diferencial, porque fazer alguma coisa que todo mundo já faz não tem graça, né? Então, eu me empolguei de criar esse projeto de extensão para unir conhecimento e investimento com conhecimento também de uma forma simples e agradável de se cuidar da saúde, que é o método Mokichi Okada, tá? Também é bem pouco conhecido, né, aqui no Brasil. Então, Cântico 13, Cecília Meirelles. Renova-te, renasce em ti mesmo, multiplica os teus olhos para verem mais, multiplica-se os teus braços para semear estudo, destrói os olhos que tiverem visto, cria outros para as visões novas, destrói os braços que tiverem semeado, para se esquecerem de colher. Ser sempre o mesmo, sempre outro, mas sempre alto, sempre longe e dentro de tudo. Então, o que eu acho interessante dessa poesia, né, cada um vai ter uma visão, quem sou eu para falar o que a poetisa quis com a poesia, mas o que eu entendo daqui é a questão de você sempre estar se melhorando, né? Renova-te, renasce em ti mesmo. Então, acho que eu sou o ponto principal. Você nunca se acomodar, sempre estar estudando, sempre estar se qualificando, sempre
E quando eu falo estudar, não é só dentro de escola, né? Você ler livros, você conversar com pessoas, você aprender com sua própria prática, observar, analisar, ver o que você pode melhorar. Então, acredito que isso daí é uma coisa que tem que ser constante. E quando você entra no mundo das finanças, no mundo onde rola dinheiro, gente, então você vai estar lidando com as pessoas mais preparadas do mundo, isso eu posso garantir para vocês. Onde tem dinheiro, você consegue ter talento, tá certo? A questão, por exemplo, de você ter um salário bom para o professor, não é professor ruim trabalhar bem, professor ruim sempre vai ser ruim. A questão de você ter um bom salário para professor é você conseguir trazer bons profissionais para serem professores. A questão é essa aí, tá? Então, no mercado financeiro, você tem os melhores cérebros do mundo, porque paga muito bem. Tá? Então, você tem que estar sempre preparado, você tem que estar estudando, tá certo? Porque senão você vai ser passado para trás. Não tem sorte no mercado financeiro. Tá? Então, não é impossível de investir, por isso que eu tenho esse projeto, tá? De extensão, espero que vocês invistam, tá certo? E é um jogo de ganha-ganha, você pode ganhar junto com outros, não é só algo que precisa perder para você ganhar, não nessa estratégia que eu ensinei para vocês, que eu estou ensinando para vocês, tá? Mas é importante você estar sempre estudando, atento, se qualificando, isso aí não tem como, se você não fizer, você vai perder dinheiro, tá? Bom, então vamos lá. Aqui também, Confúcio, né? Um filósofo oriental, né, milenar, o conhecimento do que ele passou, né? É milenar. Se você planeja para um ano, plante arroz. Se você planeja para 10 anos, plante uma árvore. Mas se você planeja para 100 anos, eduque uma criança. Então, aqui no caso, né, vocês podem educar a criança assim, mas o que serve para nós? Por que eu coloquei, tá, esse pensamento aqui do Confúcio? Eu coloquei simplesmente porque nós podemos nos educar para uma colheita de 100 anos. Tá bom? Se você pensar que essas ações que você vai comprar, você vai usufruir delas e vai passar para os seus herdeiros, enquanto as empresas existirem, essas ações existirão e pagarão dividendos. Então, você pode deixar para seus descendentes. Particularmente, meu pai faleceu, tinha 11 anos de idade, mas ele já tinha uma certa idade, né? E quando eu nasci, ele tinha 61 anos. Então, ele já sabia, imaginava que ia me ver crescer. E ele deixou algumas ações para mim, mas infelizmente meu pai ele não tinha o conhecimento suficiente e ele deixou ações de uma empresa que quebrou. Então eu não tenho mais essas ações, tá? Mas assim, agradeço ele ter tido preocupação. Não deixou muito também não, coitado. Meu pai não tinha muito dinheiro, mas ele deixou algumas ações para mim. Eu tenho até guardado até hoje, porque na época a ação era em papel, né? Eu tenho como lembrança e eu procurei me preparar e fazer melhor, né, para as minhas filhas. Então, vocês têm essa ideia que vocês podem deixar para as próximas gerações, mas é importante, né, escolher boas ações. Infelizmente, meu pai não escolheu, a empresa faliu, e faliu nos anos 2000, ele comprou em 83 as ações. Durou um tempo ainda, mas não era ação de dividendo, então eu não recebi nada das ações que eu tinha. Tá? E o que é uma ação de dividendo? Então, a gente vai explicar hoje isso aí, para vocês poderem investir melhor o dinheiro de vocês. Exatamente o que são ações? A menor parte do capital social de uma empresa. Tá? Essa aqui é a definição do livro, tá? A citação lá no final, o livro da Empíricos. Tá? E fala sobre um pequeno manual de investimento em ações. Eu usei para pegar essas definições. Aqui é a tela de um home broker. Tá? Aqui está mostrando a cotação da ação. Aqui também, cotação da ação, né? Vermelho queda, verde quando ela sobe. Então, isso aqui pode ser no período de 15 minutos, meia hora, uma hora, um dia, uma semana, um mês. Então, são várias regulagens de prazo que você coloca para ver a variação. Aqui está a compra, não dá para ver direito, mas aqui estão as ações que estão sendo negociadas. Não saiu bem na resolução da imagem aí, mas é isso que está mostrando aqui. O valor delas, né? O nome da ação e o valor delas. Então, aparece assim, isso aqui é a tela de um home broker. Home broker é onde você compra a ação. Tá? E você hoje tem isso na palma da mão. Eu uso no meu celular. Você tem que abrir conta numa corretora. Né? Eu tenho na Clear e tenho na XP. Tem essas duas. Tem Rico, tem outras corretoras também. Qual que é melhor? Eu escolhi a Clear porque ela não pagava... na época, pagava 50 centavos por operação. A XP cobrava R$ 15 por operação.
E no final das contas, a Clear ela zerou, ela não cobrou nada, então deixei minhas ações na Clear. Há pouco tempo eu abri na XP conta, né, porque estava, na verdade, eu já tinha conta na XP, mas eu ativei, vamos dizer, a conta na XP, porque eu tenho cashback no meu cartão de crédito, eu tenho um cartão da XP, eles lançaram um cartão, e com cashback, eu tenho 1% de cashback, ele investe para mim esse dinheiro. Então, dos cartões de crédito que eu tinha acesso, achei que era a melhor vantagem essa daí. Então, abri conta, eu ativei minha conta da XP. Então, tem conta nos dois, tá? Mas eu usei muitos anos, tem 6 anos, esse é o 6º ano que eu invisto, né? E o que acontece? 6 anos e meio, né? Estamos na metade do ano. E o que acontece? Eu usei, até o início do ano, eu já usava só a Clear, depois eu comecei a usar a XP. Então, por quê? Porque eu mesmo faço meus investimentos, eu não preciso de pagar ninguém para poder me orientar nas compras, e a corretagem que cobra na XP é para você ter um assessor de investimento para te dar dicas de investimento. Só que eu não confio em quem ganha dinheiro com o que fala para mim, entendeu? Igual você chegar para o barbeiro e falar, tá na hora de eu cortar o cabelo? Então, 99% das vezes ele fala que sim, que ele ganha com corte, vocês estão entendendo? Tem um conflito de interesse. Tá? Então, eu particularmente, eu assino relatórios de casas de análise, né? Research, né? que eles chamam aí as casas de pesquisa, e essas casas, elas fornecem um cardápio com ações e seus preços justos, e aí você compra abaixo desse preço justo, joga os 30% para baixo, que no caso, essas próprias casas, elas te dão o preço teto, que é o preço no máximo que você pode comprar, e fala o preço justo da ação. Ele já coloca esse 30% para baixo aí do preço. Então, eu assino esses relatórios que evito de ficar fazendo cálculo de valuation, que é o valor de uma ação, que é bem trabalhoso e muito, como eu vou falar para vocês, é um cálculo muito no chutômetro. Você tem que levar em conta, por exemplo, quanto que a empresa vai crescer nos próximos 10 anos, qual vai ser o lucro dela, entendeu? Isso eu não sei o dia de amanhã, quanto mais daqui a 10 anos. Então, é um exercício de futurologia, de adivinhação muito grande. Então, assim, nessas casas que eles fazem essa futurologia, tá certo? Para mim, eu não gasto tempo. Eu olho a ação lá e uso meu senso crítico para ver se realmente ela está barata ou não. Tá certo? Mas eu vou explicar para vocês uma forma que vocês não precisam disso, nem assinar relatório. Existe relatório de ações de dividendos, que eles chamam até de vacas leiteiras, muita casa de análise tem. Tem várias casas de análise, Suno, VG Guimarães, a Empíricos, a Nord, né? Eu tenho a assinatura da Nord, fiz uma assinatura boa lá, de dividendo, ação de valorização, e há um combo lá também de ações que eles têm. Aí eu paguei preço, uma promoção lá, eu tenho, dou uma olhada de vez em quando, vejo os relatórios que eles lançam das ações, tem isso também, né? Eles não só oferecem o cardápio de ações com os preços, não. Você pode ler também sobre as ações. Aí eles esmiuçam, né, a ação, e você conhece mais sobre ela, o potencial dela. Então, eu gosto também dessas informações. Tem lives, perguntas e respostas. Então, também eles analisam várias empresas no perguntas e respostas, e eu vou aprendendo mais também. Então, vale a assinatura por isso. Mas o que eu vou explicar para vocês, vocês não precisam assinar nada. Vocês vão seguir uma forma de avaliar uma ação bem simples, tá? Mas, então, a ação é um pedaço de uma empresa, falando uma linguagem geral. Por que que uma empresa ela se fraciona e é vendida assim no mercado? Não é vendida toda, né? O dono pega uma parte da empresa que ele queira vender, fraciona em ações e coloca no mercado para as pessoas comprarem. Que com isso ele pega esse dinheiro. Então, ou para expandir a empresa, que é o ideal, tá? Ou porque ele quer ter um lucro, já começou a empresa do nada, cresceu a empresa, ele quer ter agora um lucro, é gastar esse dinheiro. Então ele vende parte da empresa para poder gastar esse dinheiro. Isso não é muito bem visto pelo mercado, não. Tá? Quando o proprietário majoritário faz isso daí, o sócio majoritário faz isso, vamos dizer, né? Vai colocar ação e vai ter outros sócios aí, se já é que não tem sócio. Tá bom? Mas, no geral, como eu falei com vocês no início, é muito bom você adquirir ações, principalmente quando a empresa está começando, no sentido de você estar financiando essa empresa a crescer. Não é bom comprar a empresa quando ela está começando, não, porque ela não tem um histórico para você acompanhar, tá? Então, você como investidor não é bom. É bom para a empresa e para o país, porque pessoas comprando essa ação, a empresa cresce, então gera emprego, gera renda. Para a empresa, é melhor ela vender ações do que pegar dinheiro emprestado.
tá entendendo? Pagar juros. Então, por isso que se coloca ações na Bolsa de Valor, para a empresa poder crescer sem pegar empréstimo, tá? E a gente, então, quando compra uma ação, a gente passa a ser proporcionalmente sócio dessa empresa. Quanto mais ações você tiver, mais sócio da empresa você é, podendo receber lucro dessa empresa, que é o dividendo, que é o que a gente busca, tá? Aqui é um exemplo de ação. Antigamente era no papel assim, a ação que eu tenho aqui, que eu falei que meu pai deixou para mim, é parecido com essa daqui. Tem no papel, tá certo? Desse jeito. Hoje fica tudo armazenado em banco de dados, né? Então é tudo virtual. Você tem um certificado que você recebe por e-mail, que você tem aquela ação, né? Vem por escrito, né? Isso daí, mas ela fica armazenada virtualmente, que é bom, mais seguro, inclusive, né? Você não ficar andando com a ação, poder ser roubado. Então, fica na custódia da corretora as ações que você tem. E fica registrado, você recebe um e-mail mostrando que está registrado na CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que é o que regula o mercado financeiro, né? Até que dá segurança que aquilo não vai sumir, desaparecer. E aqui eu coloquei quais as principais diferenças de ação preferencial e ordinária. Primeiro vamos estudar sobre elas, né? Quais são ações preferenciais, quais são ações ordinárias. Ações ordinárias, elas recebem um ticker, que a gente fala, 3. Aparece sempre o 3 na frente. Igual, por exemplo, lojas americanas. Tá? O ticker dela, AMR3. Então, lojas americanas, ação ordinária. Tá? Bom, o que elas dão? Direito a voto na Assembleia de Acionistas. Claro, para quem tiver muita ação, né? Você comprar uma ação, você não vai lá votar, que você imagina, tem milhões de ações numa empresa. Então, se cada pessoa tiver uma ação, só 1 milhão de pessoas para votar, não dá. Então, vão os grandes proprietários, né, de ação vão votar, tá bom? Mas a diferença do ordinário é que dá direito a voto. E aí eu coloquei logo ações no novo mercado também, que é o mercado onde é mais seguro se colocar ação, tá? Só pode emitir ação ticker 3 quem tiver no novo mercado. Aí eu dei exemplo da Americana, que a Americana, né, vocês sabem que ela passou por uma queda gigantesca por causa de fraude financeira. Tá? Os balanços dela eram fraudados, vários funcionários estavam envolvidos com a fraude, várias consultorias, né? Porque a empresa ela passa por auditoria, então tem consultorias que fazem auditoria nas empresas, são consultores, são auditores, e as empresas contratam, e passou por vários mecanismos de segurança, vamos dizer assim, porque as ações que estão na Bolsa de Valores são as ações mais seguras do Brasil, porque elas são controladas pelos acionistas, elas são controladas pela própria CVM, a Comissão de Valor Mobiliário, então tem que seguir uma série de requisitos, como publicar balanço trimestral, como ter um conselho, né, de fiscalização, né? Então tem uma série de requisitos de segurança, mas mesmo assim, fraude na loja americana, tá? E aí você tem a ação despencando por causa disso. Então, por isso que eu coloquei de propósito, que não significa muita coisa, ela está no novo mercado, né? Se é ação ordinária. Se tiver fraude, você vai perder dinheiro de todo jeito. Tá? Elas têm tag along. O que é isso? É direito de receber pelo menos 80% do valor pago na aquisição da empresa. Porque pode chegar como tem ação na bolsa, a empresa, uma outra empresa pode chegar e fazer o que a gente fala, vocês já devem ter ouvido até em filme, até o Vitor Rosa estava comentando, né, de uma série que ele assiste, que é, como é que hostil, tem um nome que fala, aquisição hostil. A empresa chega, simplesmente compra as ações. Você não quer vender a empresa, mas como está na Bolsa de Valorizações, chega uma outra empresa e simplesmente compra aquelas ações. Faz uma aquisição hostil. Né? Então, aí paga aquele valor que tiver lá. E os maiores acionistas vão ter que ceder e acabar vendendo as ações. Tá? Ou vão ficar com poucas ações e não vão ter mais controle. Poucas em relação a quem fez a aquisição. Tá? Agora, se, por exemplo, a loja americana ela está em crise e tal, aí os donos resolvem vendê-la. O que acontece? Quem tem mais ação negocia com outra empresa, né? Negocia com o comprador. E esse comprador, então, fala, vou pagar tanto pela ação. Os majoritários falam, ok, nós topamos receber por isso aí. Só que tem os minoritários. Então, os minoritários, eles vão vender pelo preço que está ali na tela de venda.
a cotação do dia. Quem tem mais ação pode ganhar um pouco mais na negociação. Então, o tag along é isso, é que os minoritários recebem pelo menos 80% do valor que os majoritários estão recebendo. Tá? Bom, de novo, no caso de uma fraude, pouco interessa. Tá? O que eu vou resumir disso daí é porque eu vou mostrar os dois tipos de ação principais, que é ordinária e preferencial, tá bom? Só que o que acontece? Você vai comprar que tiver mais barata. Tá? A regra é essa daí. Sendo elas ações de liquidez, ou seja, ações que você consegue comprar e vender com facilidade. São ações mais conhecidas. Eu vou passar para vocês, vou até comentar. Tá bom? Porque a ação que não tem liquidez é a ação que é difícil de comprar e vender. Você vai ficar, por que é ação difícil de comprar e vender? Quando você vai comprar uma ação, é instantâneo. Você abre no seu celular, o tal do home broker que eu falei com vocês, e você manda uma ação lá para comprar ou vender. E o valor que você quer pagar. Tá bom? Você seleciona o valor que você quer pagar, ou digita o valor que você quer pagar lá, né? E manda a ordem de compra e venda, e no mesmo momento compra ou vende a ação. Tá? Agora, ação que não tem liquidez, às vezes você demora 1, 2, 3 dias esperando alguém responder a sua oferta, né, o valor que você ofereceu para comprar a ação. Tá? Então, é complicado demais para você comprar, para você vender, então você deve fugir disso daí. Tá? Mas a Bolsa existem várias ações, tem centenas de ações e muita liquidez. São as principais empresas da Bolsa, tá bom? Então, vamos lá, continuando aí. Meu pai do céu, caiu. Tá aqui. Ações preferenciais, tem o ticker 4, tá? Então, por exemplo, aqui, Oi, isso aqui, Oi BR4, tá? Então, elas dão prioridade no recebimento de dividendos, tá certo? Ou no reembolso de capital, caso uma companhia seja liquidada. Tá? Aí eu coloquei entre parênteses, mas será que garante o recebimento? Se a empresa fale, né? É liquidada. Será que alguém garante que você vai receber? Então, o que eu falei com vocês, não interessa se é ordinário ou preferencial, compra a que tiver mais barato, tá certo? Porque se a empresa falir, ninguém vai garantir que você vai receber. A lei diz que você tem prioridade, receber dividendo ou reembolso de capital se ela falir. Só que o dono da empresa pode falar assim, não tem dinheiro para pagar, acabou. Então você não tem garantia nenhuma no final das contas, né? E aí eu coloquei, por que ações de dividendos vencem? A gente vai discutir depois. A ação de dividendo, ela, no longo prazo, elas são melhores do que as ordinárias, mas eu falo sobre isso no final. Aqui, estou mostrando da Oi, isso aqui foi desse ano aqui, né? Então aqui, ó, nos últimos 5 anos, 91% de desvalorização. Estava a R$3, né? Alguns meses atrás, quando eu preparei esse slide aqui, tá? Uns 2, 3 meses atrás aí, tá certo? E aí, 5 anos eu coloquei, ó, a variação dela, menos 91,28%. Então, ela é ação preferencial. Se ela falir, será que alguém vai garantir o recebimento? Ela está num caminho de falência, né? A Oi. Ela era uma estatal de telefonia, uma empresa de telefonia estatal, e foi, desculpa a palavra assim, pesada, mas não consigo falar outra, ela foi roubada, né? Foi roubada e depois ela privatizou, só que quando privatizou já tinha uma dívida muito grande e ainda foi usada politicamente, né? Depois de privatizada, foi mais roubada ainda, e mudou a direção dela, tirou, né, indicações políticas que tinham nela, e com isso daí você teve essa direção nova não conseguiu fazer o turnaround, ou seja, a virada na empresa, do prejuízo para o lucro. Eu até tenho ação da Oi, eu comprei, ela estava a 1,50, só que na verdade não valorizou, porque ela fez agrupamento, né? Ela juntou ações que ela caiu aí abaixo de R$1, ficou bastante tempo abaixo de R$1. Aí eles juntaram ações, né? Se não me engano, juntaram 5 ações, aí foi para mais ou menos R$5, para não ficar com um preço tão baixo, porque por lei uma ação não pode ficar muito tempo com preço abaixo de R$1. Tá bom? Então, na verdade, eu tive um prejuízo danado. Por enquanto, eu tenho um prejuízo danado com a Oi, porque eu comprei, porque naquele momento a nova direção, né, já tinha tirado as indicações políticas que existiam nela, né?
governo federal tinha indicado pessoas para o conselho que só fizeram besteira. Então, ela foi, né, estatal no passado, foi privatizada, mas na privatização, o governo ele indicou pessoas para o conselho. Então, foi uma gestão horrível, horrível, de prejuízo para a empresa. E, então, esse pessoal saiu, entrou uma nova direção, e eles estavam transformando para uma empresa de fibra ótica, Oi. Só que, infelizmente, eles não conseguiram a virada, né, do prejuízo para lucro. Venderam bastante patrimônio dela, que eles não iam usar, né, por causa dessa transformação para fibra ótica, abateram, mas a dívida era muito grande, né, então até hoje eles não conseguiram equacionar isso. Então ela despencou e é uma ação que está lá paradinha, minha ação tem uns 90% de prejuízo, mais ou menos isso aqui, está mostrando aqui, eu tenho de prejuízo em Oi. Deixa quieto lá. Tá? Eu investi nela, investi um dinheiro que não me doía, tá? Porque não é ação, ela poderia pagar dividendo, tá? Indo para esse campo de fibra ótica, porque a telefonia, ela paga bastante dividendo. Só que era uma aposta, então por isso eu coloquei um dinheiro lá que não me doía, né? Senão tá arrancando os cabelos, que 90% de valorização é muita coisa. Deixa ela quieto lá. Eu falir, perco dinheiro, mas pode ser que ainda mais para frente ela consiga dar essa virada e passar a dar lucro. Pelo valor baixo que eu comprei, os dividendos, o primeiro dividendo que ela pagar, ela compensa o valor que eu dei. Eu comprei 1,50 ação. Vamos lá. Pagar R$ 1 de dividendo, imagina, já praticamente um pagamento de dividendo eu recebo o valor que eu investi. A lei prevê pelo menos uma, tá? De uma ação daquela preferencial. Então, 25% do lucro líquido como dividendos, pelo menos 25%. Né? Nós procuramos empresas que paguem mais do que isso, tá bom? Para a carteira previdenciária com ações. Você tem também o direito de receber pelo menos 10% a mais em dividendos do que as ordinárias, porque a ordinária também paga, tá? Por lei tem que pagar esses 25% também de dividendos, tá? Só que a ação ordinária, ela paga às vezes igual a preferencial, só que na maioria dos casos a preferencial paga mais, então muitas pessoas optam em comprar preferencial porque paga mais dividendo. Mas eu falo de novo, você tem que ver a questão do preço, até porque em muitos casos, tanto ordinária quanto preferencial paga pouca diferença de dividendo, tá? Na grande maioria dos casos. Então, às vezes, o preço vale a pena você comprar mais barato, porque a diferença é pouco de dividendo no final das contas. O preço vai impactar mais, né? Ou, o mínimo, você vai ter direito às mesmas condições de tag along. Então, pelo menos uma dessas condições tem que ser cumprida para a ação preferencial. E, no final das contas, gente, é nada. Você tem que procurar ter boas empresas, escolher boas empresas, que a lei não vai te garantir nada. Né? Igual eu falei com você, você vai ter as mesmas condições de tag along, tá, legal, mas se a empresa, igual eu falei, quebrar, não vai pagar, por exemplo, não vai pagar dividendo para você, se a empresa tiver prejuízo, não paga dividendo. Se quebrar, então, você não vai receber nada, igual eu estava comentando com vocês anteriormente, tá certo? Então, lei não garante nada, tá? Você tem que procurar boas empresas. Como investir na bolsa? Através de um corretor que vai te auxiliar, e você tem que abrir uma corretora igual a XP. Lá você vai ter um corretor que vai te auxiliar, mas você vai pagar por isso. Está R$5 hoje para você comprar ação, por exemplo. Parte desses R$5 é para o seu corretor. Quando eu comecei a investir 6 anos e meio atrás, pagava R$15. Então, bem-vindo à competição. Corretores, igual eu falei da Clear, que não cobram corretagem, mas lá não tem também um corretor para auxiliar, por isso que vai ser mais barato. Então, elas não cobram nada, consequentemente, forçaram a XP a baixar o preço. Tá? Então, eu invisto diretamente, porque o que eu vou explicar para vocês não vai ter necessidade de corretor. Até porque o corretor, o interesse dele é ganhar dinheiro. E ele vai ganhar dinheiro te dando más recomendações. Não porque ele queira, é porque as más indicações geram mais corretagem para ele. Tá entendendo? Então, tirando aí, 1% talvez, aí, se é muito, de corretores realmente honestos, tá? A grande maioria vai pensar primeiro nele, no bolso dele, na família dele, vai te só enfiar a bucha. Por isso você tem que estudar para você diretamente comprar as ações. Tá? Não significa que você não vai ler relatórios, eu falei que eu leio, conversar com pessoas, trocar ideia. Isso é importante você conviver com pessoas que investam, para vocês trocarem ideias sempre, né? Discutirem assuntos que vão contribuir para o crescimento do conhecimento de cada um de vocês. Tá? Então, eu
basicamente, invisto assim e vou ensinar vocês a investir assim também. Quais são os setores que pagam dividendos? Deixa eu passar para cá agora essa câmera aqui. Setor financeiro, são os bancos tradicionais, não banco digital. Banco digital é considerado banco de crescimento, tá? Growth. É uma estratégia que você compra e espera que ele cresça e vai ganhar no crescimento dele, que vai aumentar o lucro e vai valorizar o valor da ação. Tá? Então, bancos tradicionais. Que é um banco tradicional? Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco. Tá? Elétricas, seja distribuidoras, sejam geradoras, distribuidoras, transmissoras e receptoras, se eu não me engano. As transmissoras são as melhores, tá? Que elas transmitem energia elétrica. Então, tendo energia para passar ou não, elas recebem por isso. Tá bom? Mas o setor elétrico paga bons dividendos. Saneamento, no caso aqui seria a Cesan, tem a Sanepar, lá do Paraná, tem a Copasa, em Minas, tá bom? Seguros, Banco do Brasil Seguridade, a estrela desse setor, tem Caixa Seguridade, tem a Wix, tá? Que é uma empresa que vende seguro, não é corretora, né? Mas ela agora está como uma empresa de crescimento, essa Wix, mas a característica dela é sempre pagar bons dividendos. Já foi uma ação muito valiosa da Bolsa, tinha um contrato com a Caixa, só que o contrato terminou e o preço dela caiu bastante, né? Que ela perdeu uma boa fonte de negócio, mas continua sendo uma ação boa. Telecomunicações, como eu falei com vocês, então você tem a Vivo, tá? A Oi está numa situação complicada, mas você tem a Vivo, você tem a TIM, que é ações na Bolsa de Telecomunicações, setor que paga bom dividendo, concessionárias rodoviárias, tá? Também, onde você paga o pedágio, tá? Então você tem empresas concessionárias que são boas também para você receber dividendo, tá? Tem duas, eu não estou lembrando o nome delas agora, inclusive tem uma, a Eco, né? Que tem aqui no Espírito Santo, inclusive. Ela tem ação na Bolsa e é uma empresa para se investir para dividendo. O que esses setores têm em comuns? Porque uma empresa, ela tem uma fase jovem quando ela está crescendo, tá certo? Então, ela geralmente paga pouco dividendo, porque ela está investindo exatamente no crescimento. Depois ela tem uma fase madura. Nessa fase madura, ela já não tem muito para onde crescer. Então, ela começa a pegar o lucro dela e distribuir para os acionistas. Tá? O Itaú, por exemplo, o Itaú é um banco gigantesco. Tá? Ele não tem mais para onde crescer. Não tem como você pensar que o Itaú vai duplicar de tamanho. Então, ele pega e faz o quê? O lucro dele, ele pensa em crescer para cá, para lá, mas não vai ser grandes coisas, e ele faz o quê? Ele reparte boa parte do lucro dele. Entendeu? Porque esse setor é um setor bom. Tá? Elétrica. Você gasta muito dinheiro para construir uma usina, ou de geração, ou transmissão, ou distribuição de energia elétrica. Tá? Só que, o que acontece? Depois de feita a usina, só vem lucro. Você gasta muito pouco na manutenção, pagando funcionário, etc., em relação a quanto você arrecada. Então, sobra dinheiro. Isso não vai expandir para onde mais o setor elétrico? Já está construindo estrutura. Então, tirando algumas empresas privadas que compram outras empresas elétricas ou constroem em outros lugares, tá? Você vai ter geralmente só distribuição de lucro. Mesmo essas empresas privadas, quando elas não estão comprando, elas distribuem boa parte do lucro. Saneamento, mesma coisa. Eu falei da elétrica. Depois de construir a estrutura de tratamento e distribuição d'água, você não tem muito o que fazer. Então, é praticamente só distribuir lucro, porque pessoal é barato, não tem muito o que investir mais depois de construído. Tá? Seguros, idem. Você precisa de quê? De computador, de uma equipe de venda para vender seguro. Não precisa de grande coisa. Você recebe antes de você ter que pagar, né, a pessoa. A gente paga o seguro antes de receber. Tá certo? Inclusive, a gente demora um mês para receber porque eles investem esse dinheiro em renda fixa. Eles lucram com aplicação financeira. Então, é um setor que gasta muito pouco, por isso distribui boa parte dos lucros. Tá? Para vocês terem uma ideia, a Banco do Seguridade, que é uma excelente empresa de dividendo, ela paga pelo menos 50%. Tá? A gente fala payout, né? Paga 50% do lucro dela. Telecomunicações também já falei, é semelhante aqui, elétrica, saneamento. Depois de você construir estrutura de transmissão, é só usufruir. Não tem muito o que fazer mais. Tá? Exceção, você tem aí
de elétrica, por exemplo, outra ação que eu também tenho como uma aposta, tá? Que é a Light. Ela gera energia elétrica no Rio de Janeiro. Ela é uma empresa centenária, só que ela vem passando dificuldade muito grande com de roubo de energia. Muito gato, muito roubo de energia no Rio de Janeiro, nas áreas periféricas, e é um problema muito sério isso. Então, ela não consegue ter um lucro robusto, ela perde muito com esse roubo. Mas eu comprei algumas ações esperando que ela, né, tem bons administradores, que essas pessoas consigam solucionar esse problema, mas estou dando um exemplo que é um ponto fora da curva, tá? Concessionárias também, depois de você fazer as obras, melhorias lá da rodovia, quando ela é privatizada, por exemplo, você fica recebendo, aí você faz só a manutenção, então praticamente o lucro você vai distribuir todo para quem tem ação da concessionária de rodovia. Aqui é um site, né, gratuito, para você poder pesquisar sobre ações e fundamentos, tá? Aqui você vai colocar a empresa que você quer para poder analisá-la, tá certo? Ou você vem aqui, ó, busca por empresa. Você clica aqui, que é o que eu vou mostrar aqui no exemplo, busca por empresa. Aí eu coloco aqui, dividend yield. O que é dividend yield? É quanto a ação vai pagar de dividendo. Eu coloquei aqui 6%, tá? Que é 0, tá? Não coloca ponto, não, 0,06. 6%. Então, no mínimo, você vai esperar que sua empresa pague 6% de dividendo. Por que isso? Isso é um número mágico, tá, gente? No mundo todo, isso começou nos Estados Unidos, aí os livros aqui do Brasil, eu vou colocar para vocês, está em PDF, vou disponibilizar, Faça Fortuna com Ações, se considera que o mínimo que uma ação tem que pagar são 6%. Ela pode pagar até um pouco menos, segundo o Dácio Bazin, que ele escreveu esse Faça Fortuna com Ações, que é a bíblia, né, do investimento em dividendos aqui do Brasil. Escreveu nos anos 90, quando ele já era milionário, seria milionário hoje. Mas se a empresa tiver crescimento, então ela pode pagar 4%, 5%, mas compensar com o crescimento. Tá? Mas, no geral, você considera 6% de dividendo. E aqui, eu segui uma estratégia do Vicente Guimarães, eu coloquei 20% de ROI. O que é ROI? É o retorno sobre o patrimônio líquido. Tá? Então, é o retorno sobre quanto você investiu. Eu coloquei de 20%, por quê? Para você ter o dividendo e ter também rentabilidade. Dá uma melhorada, tá, no que Dácio Bazin fez. Ele fez só com 6%. Aí eu aproveitei vamos dizer, a customização que o Vicente Guimarães fez e coloquei aqui 20% também, tá? Para você ter ações melhores ainda. Quando você faz essa pesquisa, então aparece aqui, por exemplo, metal leve. Estava pagando aí, fiz essa pesquisa aí, já tem uns 3 meses também, tá? Quando eu preparei esse material. Então, o que acontece? Na verdade, já estava preparado, né? Mas todo ano eu faço algumas atualizações e modificações, né? Porque tem 2 turmas desse projeto por ano. Então, logo quando chega março, assim, mais ou menos, eu vou e atualizo alguma coisa. Depois, quando eu vou começar o segundo semestre, atualizo alguma outra coisa também, e assim vai. Então, aqui, metal leve, tá? Ela pagava aqui de dividendo, olha, 28% quase, tá bom? Aqui é importante também o seguinte, não se empolga com um valor desse, não. Estou mostrando como você seleciona a ação, mas o ideal é você pegar depois e pesquisar 10 anos de dividendo yield dela. Porque às vezes tem ação que paga um não recorrente, que a gente fala, que paga um grande valor um ano. Empresa de construção, por exemplo, nós estamos na fase de baixa da construção civil, mas quando a fase é alta, de lucro, né, está no topo, lembra, ciclo de mercado que eu falei com vocês, é muito importante você ter noção disso. Então, quando o mercado imobiliário está bombando, tem empresa que paga bastante dividendo. Tá? Mas, pô, no final, no ciclo de baixa, agora nós estamos hoje, porque os juros estão altos, então isso impacta diretamente em empresas de construção, elas estão bem desvalorizadas. Tá? O que acontece? Elas não pagam dividendo. Né? Muitas estão tendo prejuízo, porque não estão vendendo, porque está muito caro os juros. A situação do Brasil econômica está ruim. Então, os juros fica alto. Não é o contrário, tá, gente? Já falei com vocês. Não, que o juros está alto, então a situação financeira do Brasil está ruim, a economia do Brasil está ruim. Não, não é isso, é o inverso. Tá? Bom, então está aqui metal leve. Petrobras estava pagando aqui quanto dividendo? 19%, ó, a preferencial, ticker 4, a ordinária pagando 18,56, que eu falei com vocês, é pouca diferença, então você vai pelo preço. Compra que está mais barato.
tá bom? Aqui eu coloquei em amarelo, na verdade, que é setor industrial, não está onde eu falei, mas metal leve é uma boa pagadora de dividendo, tá? Você pode ter uma carteira de dividendo sem problema. Eu coloquei em amarelo, que não é do setor tradicionalmente de dividendo. Petrobras está em amarelo também, porque ela tem pago nos últimos anos bons dividendos. Ela está tendo um lucro muito bom, uma empresa excelente, apesar de ter controle estatal, mas ela normalmente ela vem tendo uma administração bem profissional, assim como o Banco do Brasil, porque depois de 16, né, que as estatais sofreram um rombo muito grande, na época do governo Dilma, o governo Temer ele veio e melhorou as leis de gestão dessas empresas. Então, não dá mais para você chegar e, vamos dizer, ter falar assim educadamente, uma administração incompetente, né? Eu ia falar de roubo e outras coisas, mas enfim, vamos dizer assim que uma administração temerária. Você não pode mais ter, você tem muita dificuldade de fazer isso daí. Então, o Banco do Brasil hoje é muito eficiente, dá muito lucro, e Petrobras também. Tá? O governo até cogitou de não pagar dividendo da Petrobras. Isso automaticamente vai impactar o preço, vai cair o preço, ela começar a não pagar, né, a quantidade de dividendo que ela paga. Isso é a tendência, né? Uma grande empresa, ela dá lucro, o lucro é que faz ter cotação. Mas quando a empresa está pagando dividendo e cai dividendo, automaticamente o preço cai também. Quanto? Não sei, não sou adivinho, mas isso é uma regra que geralmente acontece, tá bom? Aqui se tem Bradespar, que é a empresa que controla a Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce também está pagando bons dividendos atualmente, tá? Tem muita carteira de dividendo que a coloca, mas é do setor cíclico, que é de minério, por isso que eu coloquei em amarelo. Tá? Porque o minério está dando lucro, assim como o petróleo, Petrobras é setor petrolífero. Então, tem momentos que está muito bom o preço do petróleo, tem momentos que cai. Mesma coisa o minério. Tá? E o dividendo, não se esqueçam, é participação no lucro da empresa. Então, se você tem uma empresa que está lucrando mais, ela está pagando mais dividendo. Você vai procurar setores que sejam perenes, que a gente fala. Setores que não oscilam, que são aqueles que eu mostrei para vocês. Tá bom? Aqui, ó, aqui é de energia elétrica, né? Então, aqui está pagando 12%, está em azul, que é do setor energia elétrica. CSRN aqui, também acredito no setor elétrico, coloquei em azul aqui, pagando bom dividendo também, ó, 12% quase, 11,88, aqui 11,95, tá? Esses 6 aqui é porque tem outros tickers mais antigos, tá bom? Mas basicamente é 3 e 4. Tem 6, tem 5, tem outros tickers, que às vezes é um lançamento específico de ação que foi feito. A Vale, ó, deixei em amarelo, que falei, que é um setor cíclico, mas no momento estava pagando quanto? 11,70 de dividendo. Está mais ou menos isso aqui ainda, tá? Estão pagando bom dividendo da Vale, Petrobras, tá bom? Então, são empresas excelentes, mas você lembra ciclo de mercado. Se o minério está com preço baixo, a ação cai o preço, o dividendo cai. Então, é bom comprar quando está na baixa do ciclo e vender quando está na alta, ou aproveitar pelo menos o dividendo quando está na alta e vender antes de cair, tá? Aqui, ó, Comgás, 10,63 de dividendo. Por que está em vermelho? Porque ela fechou o capital. Eu já tive ação da Comgás, só que teve uma empresa que veio e comprou as ações que estavam no mercado e fechou o capital dela, tá? Se tornou uma empresa privada, tá bom? Outra aqui, ó, CEMIG, em azul, distribuição de energia elétrica de Minas Gerais, tá aqui, 9,20 e um dividend yield, podia entrar na lista também de ações de dividendo, tá? Aqui, EKTR4, uma empresa de energia elétrica também, tá certo? Pagando 9,16 de dividend yield. Por que eu coloquei em amarelo? Porque é uma empresa que a liquidez dela é muito baixa. Na verdade, eu ia colocar até vermelho, tá? Mas isso aqui depende se a pessoa tiver disposição de ter uma ação que você não precise preocupar com vender quando for necessário, então você pode tê-la, eu coloquei amarelo. Mas a gente vai preferir ações que vende rápido e compra rápido. Essa vende lentamente e compra lentamente. Por isso que eu coloquei amarelo. Tá certo? Aqui com gás de novo, aqui é 3, ticker 3 é a mesma, né? Então, você vê a quantidade de empresas que a gente está vendo em azul aí, são empresas que você poderia pegar para analisar. Mas aqui, ó, Kepler, aqui é empresa de setor cíclico, tá? Então, eu coloquei em azul, porque está pagando aqui bom dividendo, 8,23, mas, na verdade, você tem que ficar atento que é o setor cíclico. Agronegócio. Uma empresa muito boa no setor de agronegócio. Ó, o Banco do Brasil Seguridade, que, na verdade, até troquei isso aqui. Né? Eu vou botar aqui, esse é azul, Banco do Brasil, e Kepler é amarelo. O Banco do Brasil aqui, pagando 8,70 de dividendo. Banco do Brasil Seguridade, desculpa, tá? Tem o Banco do Brasil que paga bom dividendo.
E Banco de Seguridade, que eu tinha comentado com vocês, ó, pagando 8,70 de dividendo. Uma empresa muito boa, que é azul, tá? Considera azul aqui. E aí vão outras empresas, tá certo? Aqui é o Wix que eu falei com vocês, ó, pagando 6,27 de dividendo. É a empresa que vende seguro, ela não é seguradora, ela vende seguro. Tá? Então também gasta pouco, você só dos vendedores, computador funcionando e tal, energia elétrica, gasta muito pouco. Então, geralmente, o lucro é todo dividido dela. A Caixa de Seguridade, tá bom? Que é seguros, ó, 6,46 de dividendo de yield, é um setor bom. Então, são empresas que você pegaria para poder guardar e analisar, tá certo? Guardar e analisar. Aqui liquidez também baixa, esse aí, meu AR3, isso eu coloquei em amarelo, tá? Que paga bom dividendo, 7,80, que é do setor elétrico também, tá? Mas aí você tem que ter cuidado com a questão de, como vou falar com vocês, volatilidade, liquidez. Liquidez é a velocidade de venda, tá? Então vai ser uma liquidez baixa, você vai demorar a comprar, demorar a vender. Aqui essa Unipar produz cloro, soda cáustica e tal, pagando bom dividendo, 7,27. É um setor geralmente perene, apesar que não está naqueles que eu falei. Não é um setor tradicional de dividendo, mas geralmente a Unipar paga bons dividendos. Assim como você tinha a Taurus também, que pagava bons dividendos, tem tendência de pagar bons dividendos. Ela deu uma diminuída agora com as questões conjunturais, né, algumas questões de momento, até nesse governo agora, que veio questão de restringir porte de arma e tal, então a ação sofreu um pouco. Mas ela fabrica armas, né, como eu acabei de falar aqui, e ela paga bons dividendos, não é daqueles setores que eu falei. Então, o Unipar seria uma dessas daí que estão fora daquele setor, mas pagam bom dividendo. Mas, no geral, você vai considerar aquele setor elétrico, bancário, são as empresas que geralmente pagam bom dividendo. Setor saneamento, tá bom? Aqui, por exemplo, tem a Taesa, tá? Ó, 6,15, então seria uma empresa também que pode entrar, seria um azul aqui também, vocês já dado bastante exemplo lá, então deixa quieto. Então, verificar a liquidez. Né? Das empresas que eu citei ali, você vai fazer o quê? Pesquisa 10 anos de dividendo, da empresa pagar dividendo. Você pode também ser mais rigoroso, você pode colocar, por exemplo, que você quer 8% de dividendo, tá? Por exemplo, você pode analisar 20 anos de pagamento de dividendo. Quanto mais seguro você for, vai diminuir o número de ações, mas você vai ter mais confiança no que você está fazendo também, tá? Então, não tenha medo de ser rigoroso, não. Aqui o livro que eu falei, Faça Fortuna com Ações, esse é o Dácio Bazin, até mostrei no encontro passado, né? Que a única foto que tem dele é essa daqui, você não vai encontrar outra foto dele na internet, não. E ele cita um livro também, que eu fui pesquisar, demorei a encontrar na internet, não tem para vender, um livro bem antigo. E o autor desse livro, então, aí que danou demais. Aí eu não consegui nem foto, e consegui só uma citação, que ele foi investidor também, lá dos anos 60, enfim. Então, mas esse livro aqui é bem atual, apesar que foi escrito em 92, por aí, foi editado, né, em 92, mais ou menos. Mas é um clássico, é uma leitura obrigatória, tá? Então, para quem pede indicação de livro e tal, esse aqui é o número 1, eu vou disponibilizar no grupo para vocês em PDF. Eu tenho um físico também, comprei no sebo, tá? Tem livros que eu gosto de ter, para não só ler, para emprestar para as pessoas lerem, mas está em PDF, você tem também PDF, essa oportunidade aí, gratuito para você ler. Luiz Barsi é o maior expoente de dividendo do Brasil, tá? Não só hoje, talvez até passou o Bazin também na fortuna dele. Viveu mais também, né? Vamos ser justos. Está vivo até hoje, graças a Deus, tomara que viva bastante. Origem pobre, como eu já falei com vocês, chegou a viver num cortiço, né? O pai dele morreu e a mãe dele foi trabalhar para sustentar a casa e um pouco de renda, dificuldade, aquela questão, mercado de trabalho restrito para a mulher. E ele foi vender bala no cinema, que a mãe trabalhava, enfim, não fica triste não, porque hoje ele é bilionário e ele estudou, ele é economista, né? Ele é contador, formou técnico em contabilidade, formou em economia na graduação e depois fez graduação em direito. E ele estudou uma forma de se aposentar, porque lá atrás, nos anos 60, ele já imaginava que a Previdência era falida, né? Ele já via que pessoas aposentavam com salário, tinham um salário e quando aposentavam recebiam bem menos do que o salário delas. Então ele já pesquisou e viu que investir em dividendos, que é isso que eu estou conversando com vocês, era o melhor investimento. Assim ele o fez, segundo ele, 8 anos depois que ele começou com os investimentos,
ele já estava aposentado e continuou, né? Gostou da brincadeira, e hoje tem a fortuna aí de 4 bilhões de reais, né? O valor estimado aí, última vez que foi averiguado. Estratégia dessa, Bazin. Ele pegou o valor que ele tinha para investir e dividiu igualmente nas ações que ele selecionou. O Barsi investe numa ação só. Eu também sigo isso aqui, tá? Compra primeiro uma ação que é boa e barata, a melhor delas, tá certo? Simples assim, é que paga mais dividendo. Pega ações boas, a que paga maior dividendo, você investe nela. Vai com força nela, vê a qualidade e o dividendo, não só dividendo, tá? Aí você investe com força. Banco de Seguridade, por exemplo, está pagando bem? Vai com força, filho. Compra enquanto estiver pagando bons dividendos. Naturalmente, quando o dividendo ficar menor que 6%, sinal que ela está cara, aí você para de comprar, você não precisa vender. Você pode deixar um próximo período para ver se ela vai continuar pagando menos ou mais esse dividendo. Espera um ano aí, 2 anos, porque tem empresa que paga só uma vez por ano. Então, você pode esperar aí pelo menos um ano, vai, para ver se ela aumenta o dividendo. Se ela continuar pagando menos que 6%, vende, compra outra que está pagando 6%. Então, já fica uma dica aí. Você vai comprar empresa que paga pelo menos 6%, e se ela ficar um ano, né, teve um ano, não pagou 6%, você espera mais um ano. Se no próximo ano também ela não pagar pelo menos 6%, vende e compra outra mais barata, tá bom? Ou seja, o preço vai ser dado por quanto ela estiver pagando dividendo. Essa é a forma mais simples de você saber se uma empresa está cara ou barata. Então, novamente, pagou menos de 6% é porque ela está cara, tá bom? Se quanto mais barata ela tiver, maior vai ser o dividendo que ela estiver pagando. A brincadeira é essa daí, você saber o valor de uma ação, tá? É uma das formas de você saber, a forma mais simples. Escolher ações que pagam 6% de dividendos ao ano. Então, pode ser menos 4 ou 5%, já comentei com vocês, contanto que seja empresa que tem possibilidade de crescer. Então, o Itaú, por exemplo, pagar 4 ou 5%, espera um ano, recebeu 4 ou 5%. No outro ano, 4 ou 5% vende Itaú, que está caro. Itaú não está crescendo. Agora, uma empresa igual o Wix, lá que eu falei com vocês, tá? Se paga 4 ou 5%, mas é uma empresa pequena, está crescendo, vale a pena manter. Vender ação, se por 2 semestres consecutivos, o cash yield, chamava de venda yield de cash yield, tá? For menor que 6%. Então, aqui um ano, né? Tá? Dá um ano, porque tem empresa que paga anual, tem empresa que paga trimestral, tem empresa que paga semestral, dividendo, tem empresa que paga anual. A diferença é só o período, porque o valor vai ser o mesmo no final das contas. É só a periodicidade que paga dividendo. Então, tem empresa que paga de 3 em 3 meses, tem empresa que paga de 6 em 6 meses, e tem empresa que paga anualmente. Banco, ele paga geralmente trimestralmente. Tá? Banco de Seguridade paga semestralmente. E o restante das ações geralmente paga anualmente. Tá? Aí ele falava também vender ação se houver. Se houver, até aqui, desculpa, não é de houver não. Vender ação se houver fortes boatos sobre a ação. Né? Se tiver muito falatório negativo sobre a ação. Isso aqui na época dele, tá? Legal, ele era bem cuidadoso, né? Porque boato significa que a empresa está indo mal. Então, ó, vende logo antes que história bomba. Hoje a gente tem mais informação para poder filtrar se esses boatos são pertinentes ou não, tá? Mas fica aí a dica dele, essa daí. Se tiver dúvida que tem algum encrenque, igual, por exemplo, loja americana, surgiu um boato que tem fraude, vende ação. Aqui, por que que empresas pagam dividendos superam o índice? Aqui no caso nos Estados Unidos, tá? Que boa parte da pesquisa, gente, acontece nos Estados Unidos, pesquisa com ações, tá? Então, aqui ele está mostrando, vou beber uma água aqui, licença. Aqui ele está mostrando que se fosse, né, mercado vezes a estratégia de dividendo, tá? Se você colocou aqui 100 mil dólares, tá? E você investiu aí em dividendo, você ganhou 5 milhões e 100 mil. No mesmo período, você colocou 100 mil dólares apenas na valorização da ação. Você ganhou 3 milhões e 500 mil. Então, mostrando que você vai ter uma valorização maior. Que aqui, ó, ele está mostrando, aqui é o índice americano, S&P 500, que é como se fosse Ibovespa, né? Que é o nosso índice Ibovespa. Lá tem mais de um índice, na verdade. Tem um índice Nikkei, que é de ação de tecnologia,
enfim, você tem vários índices lá nos Estados Unidos. O Nikkei acho que é Japão, desculpa, foi uma bobagem. Esse Nikkei é do Japão, mas tem um índice lá de tecnologia nos Estados Unidos, específico, não estou lembrando o nome aqui. S&P seria o Ibovespa. Tá? Então, o valor da ação subiu aqui as top 10 de dividendo, né, valorizaram mais no mesmo período. Agora, aqui você vê que pega de 81 a 2013, gente. Tá? Então, uns 32 anos aí, não é isso? Então, por isso que você tem que avaliar a longo prazo. No curto prazo, ó, em 12 anos, elas ficaram juntas. Elas começaram a descolar depois de 14 anos. Tá certo? Começaram a descolar. Tá bom? E aqui descolou, depois juntou de novo, e aqui realmente 26 anos depois elas se encontraram novamente, né? Porque aqui 81, 24 anos houve uma separação, aí elas se juntaram novamente, depois teve a separação definitiva, tá? Depois de 32 anos. Então, por isso que é importante o fator tempo, mas a estratégia de dividendo mostrando melhor que a estratégia de valorização de ação. Em um período de 16 anos, se você tivesse investido 10 mil em 2000, você teria cerca de 270 mil em 2016, seguindo o modelo simples de dividendo de Décio Bazin. Tá? Então, 16 anos só, olha só. Aqui é você seguindo o modelo Décio Bazin de dividendo, e aqui é a valorização da Bolsa no mesmo período. Tá? Como você, houve uma valorização de ação, só que o médio dividendo é mais poderoso ainda para essa variação. Então, 10 mil, depois de 16 anos, teria se tornado 270 mil, seguindo só esse modelo que eu estou explicando para vocês. Na verdade, esse modelo que eu estou explicando para vocês, não, porque ainda tem os 20% que eu coloquei de ROI, né? De rentabilidade sobre patrimônio. Seria um resultado até melhor se você usar os 20% de ROI. Mas só de você selecionar ações que pagam 6%, olha quanto que teve aqui de diferença. 27 vezes mais a valorização, né, em 16 anos. Tá? Então, imagina, 10 mil virando 270 mil. Agora, imagina 100 mil, 2 milhões e 700 mil. Vocês estão entendendo como é que é a mágica do negócio? Bom, aqui também, período de 96 a 2020, se você tivesse investido 10 mil em 96, você teria 1.476.076 em 2020. Olha que maravilha. Tá? Mas veja o tempo também, né? 24 anos, tá certo? Então, a questão da paciência, né? Se que desse 10 mil, quando chegou em 100 mil, você empolgou, tirou, gastou, você não chegou a 1.476.000, tá certo? Então, a brincadeira é essa daí, tá? Paciência. E tá aqui, ó. Aqui tá o CDI, que é renda fixa, tá certo? A variação da renda fixa. O Ibovespa, que é a valorização das ações, né? Que é a nossa bolsa de valores. Perdeu no período, já falamos, o juros estava bem alto, né? Então o CDI ganhou, período de inflação alta, juros altos. Aqui é o índice das 100 principais ações da Bolsa, se eu não me engano, esse é amarelo. Perdeu, ganha da Bolsa, né? Que são ações mais selecionadas, ganha da renda fixa, tá bom? Ações selecionadas. Agora aqui o método de dividendo, ó, explodiu, venceu de todos, inclusive da renda fixa. Tá certo? Algumas pessoas perguntam para mim, né, por que eu não tenho renda fixa? Eu falo, porque primeiro eu invisto em pessoas. Quando eu compro ação de uma empresa, eu não estou comprando uma coisa morta. Eu estou investindo em pessoas muito capazes, muito competentes, que são os proprietários e os funcionários da empresa. Tá? Então, isso daí, para mim, gera valor. E quando eu invisto em renda fixa, eu estaria investindo em uma coisa fria, que depende de decisões de pessoas, sim, tá? Não nasce por si só, mas não tem ali uma produtividade, não tem uma inovação, não tem uma inteligência por trás. Por isso que eu invisto em ações. A ação tem tudo isso. Eu invisto, na verdade, em pessoas. Por isso que eu gosto de investir em ações. Por outro lado, a ação de dividendo, ela cumpre o papel da renda fixa, que é você ter um dinheiro seguro, tá? E você ter um investimento de baixo risco. Isso é ação de dividendo. Tá? Por outro lado, tem ações também, igual eu falei da Oi, que são apostas. Ah, você tem criptomoeda? Não, mas eu aposto em ação igual da Oi, que eu acreditei, né? E acredito que pode ser dar uma virada. Tem outras também. Eu já comprei empresa também, eu tenho 2 empresas que são de construção civil. Eu comprei na fase baixa
da construção civil. Para quê? Para quando o ciclo mudar, elas valorizarem e eu ter lucro com elas, que é Tecnisa Helbo, tá certo? Então é assim que a gente vai. A maior parte do meu dinheiro, que não é muito, mas a maior parte do meu dinheiro está em ações de dividendo, a grande maioria do meu dinheiro, mas eu tenho outros tipos de investimento também. Tá? E por que as ações de dividendo vencem? E ações de dividendo seria minha renda fixa. Primeiro, escolha de ações, você tem um alto índice de erro. Você, às vezes, imaginar que uma ação vai crescer e essa ação não cresce. Você vai perder dinheiro. E a ação já de dividendo, lembra que eu já falei que são ações maduras, ações que já tiveram sucesso e agora só estão colhendo fruto? Então, o primeiro passo é esse daí. É mais fácil você escolher ação de dividendo do que ação de crescimento ou ação de value investing. Tá? Porque a ação de crescimento, por exemplo, Banco Digital, Banco Inter, é um banco que a pessoa compra imaginando que ele vai dobrar, triplicar, quadruplicar de tamanho. Lá na frente ele vai dar lucro, que até começou a dar lucro há pouco tempo. Esses bancos digitais, boa parte nem dá lucro. Mas a pessoa investe acreditando que lá no futuro vai dar um lucro absurdo. Então, vale a pena o investimento. Tá? São ações de crescimento. Velho investing é você olhar o preço de uma ação, está barato, tá? Ou não só o valor, custo da ação, mas pelo que ela entrega, você acha que ela deveria valer mais do que ela está custando. Então você compra, porque você sabe que você já está ganhando. Vai chegar num certo momento que o mercado vai reconhecer a falha que está tendo na avaliação dela, ela vai subir o preço. E dividendo é aquela que você compra para receber participação no lucro da empresa, que é a estratégia que eu estou explicando para vocês, tá bom? Então, vamos seguir mais aqui. Ações de valorização são difíceis de identificar, como eu falei com vocês. É muito mais fácil você achar ação de dividendo, tá? E depois vocês param aqui, ó, tá escrito aí, vocês leem o que está falando. Aves não crescem até o céu, tá? Outra coisa também, a tendência de uma ação de crescimento é ela estacionar e virar uma ação de dividendo, de passagem. Então, vai chegar um certo momento que vai parar a valorização dela, tá? Então, não vai ser eternamente, vai ficar valorizando, para você ficar lucrando em cima, tá certo? Vou falar para vocês. A Taurus, eu comprei, ela estava R$ 5, tá certo? Ela estava passando por um turnover, que é uma virada no mercado. Ela fabricava armas ruins, estava dando problema. Era uma empresa boa, e depois passou numa fase que o dono meio que se afastou, então ela começou a fabricar armas ruins. Né? A arma caía no chão, disparava sozinha, começou a ter vários casos desse daí, começou a queimar o filme da empresa. Tá bom? Mas depois contrataram o Silésio, que é o presidente dela atual, o cara tem mais de 30 anos de mercado de arma, ele veio, trouxe várias inovações, acertou muita coisa, né? E com isso, a empresa começou a dar resultado. Então, de R$ 5, ela chegou a valer R$ 26. Eu vendi 30% das ações que eu tinha para fazer o que a gente chama lucro, né? Comprei a 5, chegou a 26, mas mantive o restante. Por quê? Porque é uma empresa que ela não tem muito para onde crescer, tá certo? Então, ela distribui dividendo. Aí, nisso, muitas pessoas compraram porque sabe que ela era ação de crescimento. Quando ela parou de crescer, o preço desabou. Hoje em dia, ela está a R$ 10 aí, mais ou menos. Ah, Rodrigo, poxa vida, você deixou de vender 26, ainda ficou com 70% aí a R$ 10, você perdeu o dinheiro? Não, porque eu ganho dividendo. Primeiro ano, essas ações que eu comprei a R$ 5, depois eu fui comprando mais, tá? Essas ações que eu comprei a R$ 5, eu tive 30% de dividendo em cima. Tá bom? Tu pagou aí 30% em cima desses de R$ 5 que eu comprei. Tá certo? Então, me deu um lucro imenso de dividendo. Isso aí, com 3 anos, praticamente, me retornava, né? O valor que eu tinha investido. Ia virar uma máquina de dinheiro. Eu deixei quieto lá até hoje, eu tenho essas ações até hoje. Tá certo? Depois eu até comprei mais, que ela continuou barata, ela tá barata a R$ 10 ainda. Tá? Só que tem coisa melhor, então eu parei, estou investindo em outras coisas. Mas eu deixei parado lá, não vendi minhas ações, não. Se eu vendesse, ainda teria lucro. Mas não quero ter lucro, eu quero ganhar dividendo. Tá? Bom, então a empresa que eu queria falar, a empresa não cresce sempre. Né? Chega um momento que ela para. Quem comprou o Taurus pensando que era de dividendo, de crescimento, dependendo de quanto saiu, teve prejuízo.
Boas ações de dividendos são fáceis de ficar e fáceis de precificar. Você leva em conta os 6% que eu falei para vocês, né? Então não tem muita dificuldade. Agora, se você olha uma ação de crescimento, tem gente, por exemplo, que olha a VEG. VEG é uma excelente ação, já falei para vocês. Para mim, ela está cara, sempre é cara. Só que quem compra a VEG fala o seguinte: ah, não, mas ela no futuro vai ter 4 vezes mais lucro do que tem hoje, então vale a pena pagar esse valor, que aí o cara está comprando no futuro. Eu acho que isso é um exercício de adivinhação, como eu não sei nem o que vai acontecer amanhã, quanto mais daqui a 10, 15, 20 anos, eu procuro me restringir as ações de dividendo. Tá? Faço algumas apostas com dinheiro que não vai me doer, eu até brinco de imaginar o futuro, se a empresa vai melhorar, não vai melhorar de uma situação ruim, então eu compro barato, estou comprando barato mesmo, pode ficar mais barato eu perder dinheiro, mas eu trabalho com a margem de segurança e invisto pouco dinheiro em algumas apostas. O restante, ação de dividendo, que eu sei que são empresas seguras, empresas campeãs, e eu não vou esquentar muito a cabeça com elas, tá? Então, são ações de resultado robusto, rentável e seguro, são dividendo. É mais difícil uma empresa dessa passar por dificuldade. Sim, porque elas já venceram, são empresas vencedoras. São menos cíclicas, isso aqui é importante também, ó, que eu comentei com vocês. Tá bom? Setor elétrico, por exemplo, ninguém vai parar de usar energia elétrica. Saneamento, ninguém vai parar de usar água. Tá bom? Agora, o preço do petróleo pode descer ou pode subir. O preço do minério pode descer ou pode subir. Varejo, que eu comentei com vocês. Ah, ninguém vai parar de investir. Só que a margem de lucro é muito pequena. Então, não é um setor bom para você investir. Porque é só você ver quantas varejistas já fecharam. Lá no centro de Vitória mesmo tinha uma loja chamada Mesbla. Não existe mais. Se você precisar, precisa depois aí na internet aí quantas varejistas já quebraram, tá certo? Então, é um problema, é um setor bem complicado, tá? Porque a margem é muito pequena e não tem barreira de entrada. Qualquer um pode abrir uma varejista de móvel, eletrodoméstico, essas coisas. É diferente de você ter dinheiro de construir uma estrutura de uma hidrelétrica. É diferente de você ter um banco. Você depende de liberação do governo, você tem que ter capital, você está entendendo? A barreira de entrada é muito maior. Você tem uma indústria, falei de metal leve, eu tenho Tupi, por exemplo. Metal leve eu não compro, está caro, é uma excelente empresa. Mas eu tenho Tupi, que é da área industrial, paga dividendo. Então, pô, você tem uma empresa centenária que tem um polo gigantesco de produção, tem até faculdade, eles formam até os próprios técnicos, né, tem dificuldade de contratar. Então, é uma empresa gigantesca, tá certo? Eu tenho Ferbasa também, que é uma empresa também já de uns 80 anos, tem várias subsidiárias, enfim. Então, você não está tão preso a oscilações do mercado. Já que a Ferbasa ela trabalha com ferro cromo, né? Faz liga de ferro cromo, e é um mercado que é cíclico, então ela caiu para caramba até após isso. Mas é uma empresa segura, até porque ela tem mina própria, ela é grande produtora, enfim. É só uma observação que eu fiz de Ferbasa. Outra coisa, muitos falam, né, que se a empresa está dividindo o lucro, em vez de estar investindo em crescimento, ela não cresce. Mas, na verdade, tem empresa que é tão boa que ela cresce e ainda gera dividendo. Tá? Isso é boa parte das empresas de dividendo, elas crescem também, não cresce tanto como de crescimento. Tá ligado? Igual eu falei do Itaú, o Itaú não parou de crescer, só que ele já é gigantesco, não tem muito para onde crescer. Tá certo? Então, por isso que ele paga bom dividendo, mas ele não deixou de crescer por causa disso. É só você ver como os bancos hoje estão mais digitais. Muitas pessoas falavam, os bancos tradicionais vão quebrar, porque agora com os bancos digitais, né, eles vão tomar lugar dos bancos tradicionais. Só que os bancos tradicionais são digitais também, você parar e ver. Você tem um aplicativo hoje, você quase não vai à agência mais, entendeu? Então eles cresceram para o outro lado. Tá? Diminuíram o custo com a agência, com o pessoal, tá? E aí se mantiveram vivos, tanto é que existem até hoje. Os investidores de empresas que dizem que pagam dividendos crescem menos. Outra coisa, empresas que retêm lucro vão crescer. Ou seja, que quem não paga dividendo vão crescer. Tá? Empresas que pagam poucos dividendos tendem a investir mais e, portanto, vão ter taxa de crescimento e valorização maiores. Nem sempre, se ela investir mal. Tá? Se ela investir bem, ok. Mas se ela investir mal, não. Conclusão errada. Então é melhor escolher empresas que pagam poucos dividendos. É a conclusão que se chega aqui, né? Mas você pode ter uma empresa que cresce, e que, como o Itaú, e que paga bons dividendos. Aqui, ó, você vê
Payout é quanto que distribui de dividendo. E você perceba que empresas aqui, ó, pagaram 80% ou mais de dividendos, foram empresas que mais cresceram. Olha só que louco. Tá? Então, isso aqui é uma pesquisa feita nos Estados Unidos, mostrando o maior crescimento do lucro, teve maior payout, né, que é a distribuição desse lucro, e tiveram maior crescimento. Então, não é necessariamente empresa que pagam mais dividendo que cresce menos, não. Até porque está pagando dividendo, porque está tendo lucro. Tá certo? Então, ela pode crescer, distribuir muito dividendo e crescer bastante. Essa crença vem muito do Warren Buffett, né? Que o Warren Buffett, ele, na empresa dele, na holding dele, ele distribuiu o dividendo uma vez e ele achou que foi horrível. Mas por quê? Porque os Estados Unidos é outra realidade e ele lá conseguia ter no mínimo 20% de rentabilidade com o dinheiro dele. Então é por isso que ele prefere sempre reinvestir do que distribuir dividendo. O cara ganha muito dinheiro, ele sabe investir muito bem. Então ele ficou louco de distribuir dividendo e pensou, pô, com esse dinheiro eu podia ter aumentado bastante aqui o tamanho da nossa empresa. Então ele fica só reinvestindo, reinvestindo, reinvestindo e não distribui dividendo. Mas ele tem várias empresas, ele tem uma holding, né, como eu falei com vocês, e tem várias empresas nessa holding. Então ele investe em uma, investe em outra, ele compra empresas com o lucro dele, está se movimentando também. Vale, tá? Vale também. Mas para você nessa ação, nessa investimento que ele faz velho investing, ou até na empresa de crescimento, no futuro, para você poder cobrir suas rendas quando cair seu rendimento com a idade, você tem que vender ação para poder cobrir isso. Tá, então, putz, tudo bem, uma ação lá do Buffett aí vale mais de $200 mil, uma ação original dele lá. Ok, você vende uma ação dessa, se você tem 1.000 ações, você está tranquilo, você vende umazinha, passa um tempo, vende outrazinha, passa um tempão, tá bom? Mas o dividendo é você ter renda anual, né, que você vai distribuir durante um mês aí, frequente, é como se fosse uma máquina de dinheiro, e você não paga imposto no dividendo, tá certo? Se no futuro o governo cobrar imposto de dividendo, vai ter que desonerar a empresa, porque hoje cobra dividendo da empresa. Então, você não pode ter bitributação no Brasil, vai ter que liberar, a empresa então vai ter mais lucro, vai distribuir mais dividendo, ou seja, aqui não tem tanto problema. Nos Estados Unidos não, pode bitributar. Então, cobra imposto da empresa e cobra imposto de quem recebe dividendo. Mesmo assim, existem empresas boas aí nos Estados Unidos para você ter dividendo, vale a pena. Tem gente que segue essa estratégia nos Estados Unidos. Mas eu estou explicando isso porque tem pessoas que preferem trabalhar com valorização para fugir dessa bitributação, que lá é legal. A evidência histórica sugere fortemente que o crescimento esperado dos lucros futuros é mais rápido quando os índices de pagamento de dividendos são altos e mais lento quando os índices de pagamento de dividendos são baixos, né? Ou seja, então, a lógica intuitiva é diferente da lógica observada através de pesquisa, né? Que você, empresas que pagam mais dividendo geralmente crescem mais. Resumindo, é isso. Ações de crescimento quase sempre estão muito caras. Então, eu falei com você isso daí. A VEG é um exemplo. É uma empresa maravilhosa do sul do país, produz aí equipamentos pesados, né, motores. É fantástica a empresa, só que sempre ela está cara. E como eu falei, quem compra cara fala, não, está cara hoje, mas o lucro, porque a gente leva em conta preço, né, o valor da empresa é preço sobre lucro. Então, o camarada fala, ó, o lucro vai crescer no futuro, então o preço vai cair. Então, ela vai passar a estar barata, porque a gente leva em conta uma métrica simplista assim, de preço, é que você pega o preço da ação, divide pelo lucro da empresa por ação, tá bom? E aí, o que acontece? Se der 15 ou mais, a ação está cara, tá bom? Então, essa é mais ou menos a ideia. Acima de 15, se der 15, até passa, mas acima de 15 vai estar cara a empresa. Só que os caras falam, não, está dando 1.000, uma empresa de crescimento geralmente tem 500, o preço-lucro dela, que é altíssimo, né? Quer dizer, você vai demorar 500 anos para rever o dinheiro que você pagou na ação. Isso que é um PL de 500. 1.000, PL 1.000, significa que você vai demorar 1.000 anos para reaver o dinheiro que você pagou na ação. Só que você vai falar, não, mas aí o que acontece? O lucro vai aumentar tanto que esse número vai cair baixíssimo, vai ficar tipo 6, PL 6, ou seja, em 6 anos você rever seu dinheiro investido, isso é um prazo curto, está ótimo, entendeu? Mas isso aí eu acho que, como eu falei, é futurologia, a pessoa não gosta de investir dessa maneira. Aqui a Taurus, né, que eu falei com vocês, só mostrando no gráfico, ela teve um crescimento que ela estava por volta aqui, uns R$2, vai.
Aí foi, pá, subindo, chegou aqui num certo ponto, ó, isso aqui em 2019, né? Foi aqui andando de lado, daqui a pouco ela começou um rally de valorização, ó, chegou aqui, ó, a 27,79, tá certo? Aqui, meio de 21 aqui, tá certo? Só que aí depois o que acontece? Parou de crescer, porque o lucro estacionou e depois ela entrou em queda. Tá bom? E está mais ou menos isso aqui, ó, R$ 10. O valor está mais ou menos em 2024, está mais ou menos esse valor também. Está um pouco mais de 10, né? Está por volta de 10, R$ 11 o valor da Taurus hoje. Então, coloquei só para exemplificar isso aí. Enquanto que ela passou por dificuldade, tá certo? Aqui foi espaço de mercado, a eleição de 2018, ó, Bolsonaro vai legalizar a arma e tal, ó, cresceu e tal, mas o resultado dela não era consistente. Então, ela manteve de lado, até que realmente ela começou a ter resultado. Então, começou a subir o preço dela, até que viram que o lucro não ia crescer eternamente, que ela não tem muito para onde expandir, tá certo? Então, o preço estabilizou até chegou a cair. Estava barato, 2,75 de pele, ó, bem baixo, estava bem barato, mesmo assim caiu. Ações de dividendos geralmente são baratas, pois tem um prêmio de valorização menor. O que é isso? É porque, na verdade, são ações já consagradas, então, geralmente, elas têm um valor que não aumenta muito, mas também, quando cai, não cai muito. Então, elas não oscilam muito o preço. Tá? Então, por isso é mais fácil você acertar o valor. A ação de crescimento, ela, do nada, ela sobe muito, mas quando cai, cai demais também. Vide Magazine Luiza. Né? Teve um preço, ela estava passando por dificuldade, superou essa dificuldade, melhorou a metodologia de comércio dela, cresceu pra caramba, se transformou, cresceu 15.000%. Mas depois também caiu, é varejo, não se esqueça que é varejo. Não conseguiu manter inovação, veio concorrência pesada em cima dela, né, das chinesas, aí ela despencou e está até hoje aí engateando. Né? Muitas vezes negociam com preço exageradamente baixo, abaixo do valor patrimonial. Excelente para comprar, né, no momento de crise. Mesmo sendo empresas sólidas, com alta rentabilidade, alta lucratividade. Aí você compra com força, tá certo? Assim, a margem de segurança é muito maior nessas empresas e a taxa de erro menor, porque são empresas sólidas. Se você pega uma empresa de energia elétrica, como eu falei, ninguém vai parar de usar energia elétrica. Se parar, também o mundo acabou, a gente voltou a viver em caverna. E aí, se tem período que a empresa está barata, você compra. Exemplo, a Dilma, ela, no segundo mandato dela, ela forçou o preço da energia elétrica ficar estável. Com isso daí, começou a gerar o quê? Prejuízo nas empresas de energia elétrica. Investidores vendo isso daí, venderam suas ações. Falei, isso vai dar errado, isso vai dar coisa ruim. E as empresas despencaram. O Barça foi lá e comprou. Ele até tem um vídeo, vocês pesquisam na internet, ele falando que queria dar um beijo no tio. Queria dar um beijo, porque ganhou muito dinheiro comprando ação nesse momento que a Dilma interviu. Foi um dia 8 de maio, de março, desculpa, o dia da mulher, ela anunciou então que estava congelada a tarifa da energia elétrica, né? Perto da eleição de 2014, acabou no primeiro mandato dela para o segundo mandato. Aí nisso, o preço desabou, o Barça comprou com força, com força. Porque investidores venderam, falaram, pô, peraí, agora vai começar a intervenção na empresa, o que acontece? Vai dar prejuízo, se der prejuízo, a ação desvaloriza. Então eles venderam uma venda, o preço caiu, tá certo? O Barça foi lá, comprou, teve paciência. Tá? Até hoje, a gente paga, isso foi em 2014, né? Falando para vocês. Até hoje a gente paga na tarifa, está embutido o prejuízo que as empresas tiveram, né? Porque alguém tem que pagar, né? O governo não tem nada. O governo não tem dinheiro nem tem dívida. Tá? O governo pega dinheiro que a gente dá, desvia uma parte, investe uma outra e sobra alguma coisa para investir bem. Tá certo? E quando é prejuízo, é todo nosso. Então, é um exemplo aí. Nesse momento, era excelente para comprar empresa de energia elétrica, uma oportunidade única, tá? Por uma intervenção do governo fazer a tarifa cair. Bom, vamos lá, continuando. Erros custam caro. Quanto mais você errar, mais vai demorar para se recuperar. Então, aqui, olha, você imagina só, se uma ação cai 1%, ela demora 1%, tá, para voltar. Se ela cai 5%, ela tem que valorizar 11% para voltar ao preço inicial. Eu vou aqui direto ao final.
Se uma ação cai 80%, lembra que a Oi caiu 90%. Se ela cai 80%, ela tem que valorizar 400% para voltar ao preço dela original, tá certo? Então, por isso que tem que ter muito critério na hora de escolher uma ação. É mais difícil de errar quando você investe em ações de dividendo, que são ações seguras, empresas boas, pouca variação de preço, né? São menos voláteis, que é a palavra que a gente usa. São empresas fáceis de identificar e bastante sólidas. Se não é preciso compensar tanto erro, você gera menos erro, consequentemente, você tem mais chance de ter resultados bons. Carteira sem dividendos não contam com o poder de reinvestimento do dividendo. Então, veja só. Lembra que eu falei de ativo e passivo? Então, eu falei, olha, quanto mais ação você tem, mais dividendo você recebe. Isso que é reinvestir dividendo, é que chama também bola de neve. Você pensar que você tem juros no cartão de crédito, e quanto mais juros, mais sua dívida aumenta. Então, pensa o lado positivo. Quanto mais investimento você tem, mais dividendo você recebe, mais o dinheiro que você tem aumenta. Então, olha só. Tá, pode ser até 50% do resultado que você tem reinvestir dividendo. Aqui, ó, o exemplo, aqui nos Estados Unidos, né, em 25 anos. Pegou 10 mil aqui sem reinvestir dividendo, tá? Só que o índice S&P 500. Você tem aqui, ó, a valorização do índice. Colocou 10 mil, tá? Em 25 anos, virou 65 mil. Aumentou 6,5 vezes. Colocou 10 mil em ação de dividendo e reinvestiu o dividendo, foi para 100 mil, aumentou 10 vezes. Tá certo? Então, esse é o poder de reinvestimento de dividendo. Está aqui, ó. Reinvestir um dividendo sem reinvestir dividendo. Tem mais exemplo aqui. Ambev, que fabrica aí Skol, Antártica, mesmo dono das americanas, né? O Paulo Lema, Sucupira, tá? São três donos, tá? São dono da Americana, são dono da Ambev também, em 22 anos. Tá? Você, só com o crescimento da ação, 10 mil, você foi para 50 mil. É uma empresa que também poderia ser considerada até pagadora de dividendo, porque ela já não tem muito onde crescer, tá? A Ambev. Ela cresceu bastante e hoje ela não consegue crescer mais. Então, poderia ser uma empresa aí também que você pensar para dividendo, tá bom? Não é um setor de bebidas, seria setor de consumo, né? Não um setor tipicamente de dividendo, mas uma empresa tão grande que hoje ela poderia ser vista como uma empresa de dividendo. Então, vamos lá. Eu não acho que a empresa melhor ela paga pouco dividendo, por isso que eu não a tenho, mas estou só fazendo uma observação. Aqui o que acontece? Ó, você investiu 10 mil em Ambev, em 22 anos virou 50 mil, aumentou 5 vezes o quanto você investiu. Tá certo? O importante é isso, né? De 10 mil para 50 mil, você vê que aumentou 5 vezes. Então, se tivesse colocado 100 mil, você estava com 500 mil, não é isso? Agora, se você investiu em ação e reinvestiu os dividendos, de 10 mil foi para 400 mil, cara, em 22 anos, 40 vezes, é um absurdo. Então, se você pensar aqui, 100 mil, você vai para 4 milhões, cara. 4 milhões. Tá? Então, é assim que é a brincadeira que eu falo com vocês, que é um mecanismo não só de aposentadoria, de gerar riqueza, de gerar fortuna. Então, no primeiro momento, você pensar em ter uma renda passiva, né? Você sem trabalhar receber, por meio da tua velhice, poder ter suas despesas. Mas você pode receber antes. Você pode receber jovem ainda um valor que você não precisa mais trabalhar. Tá certo? Você pode ficar rico no futuro. Você chegar na meia-idade aí, seus 50, 60 anos, você está milionário. Quem é jovem. Bom, quem não é, se aposenta aí, tem uma renda passiva aí para pagar as contas. Aqui eu peço desculpa também para a lei, isso é um texto de Okada, de 1947. Eu nem sei como é bolsa do Japão, mas eu acho muito interessante esse texto aí, tá? Já estou finalizando também, já falei para caramba, mas esse encontro nosso, tem mais coisa mesmo, não tem, eu tento até resumir, mas é muito detalhe. Então, eu vou ler esse texto aqui para vocês. Os recentes preços das ações, comparados com os tempos, abaixaram geralmente pela metade ou um terço, e nos casos piores, as que caíram para menos de um décimo. Por causa disso, são incontáveis as pessoas que tomaram grande prejuízo. Dentre essas pessoas, só um pouquinho, deixa eu só tirar essa barra que está ali. Bom, não sei o que apareceu essa barra, mas já foi embora.
as que caíram para menos de 1/10. Por causa disso, são incontáveis as pessoas que tomaram um grande prejuízo. Dentre essas pessoas, diz que há quem sim ficou louco, né, ou se suicidou, né, porque isso aqui é a tradução do japonês. Assim, na verdade, ultrapassando a lástima é uma tragédia. Aqui, no caso, pessoas compraram, né, na alta dos preços, é isso que ele está falando. Então, quando o mercado caiu, até 1/10 do preço da ação, aí várias pessoas tiveram prejuízo, e falou, pessoas ficaram alucinadas, né? Teve gente até que pode ter se suicidado, porque é aquilo que eu falei, pega dinheiro às vezes que nem é dele, pega dinheiro emprestado com um familiar, vende casa e coloca tudo no mercado, igual o esquema de pirâmide, né? Acontece, daí já contei para vocês, que a pessoa pensa, só pensa no que vai ganhar, né? Eu vou ganhar uma fortuna, eu não vou precisar nunca mais trabalhar, e quer ganhar rápido. Então, pega o dinheiro que tem, o que não tem, coloca lá. Daqui a pouco, quando cai tudo também perde, a pessoa fica sem rumo, você imagina. O Dácio Bazin, ele conta, né? Já vou dar esse spoiler para vocês, que ele entrou numa dessas, que ele vendeu um Fusca que ele tinha, né, que era um carro popular na época, vendeu o Fusca, pegou o dinheiro dele e pegou o dinheiro da poupança da mulher dele, cara, colocou tudo na bolsa e perdeu tudo. Aí ele teve que vender a casa dele, ele comprou um terreno para construir uma casa, para pegar a diferença aí, né, que ele deve ter ficado até devendo, para pegar a diferença e tal. Aí ele foi estudar como investir e tudo. Tá? Então, até ser interessante, né? Logo no início dessa base, ele conta essa história. Por uns tempos, falamos que é a popularização das ações. Deixa eu mandar mensagem aqui. Nada importante. Então, o que acontece? Por uns tempos, falamos que a popularização das ações divulgaram bastante jornais e rádios. Lembra que eu falei ciclo de mercado? Quando o mercado está em alta, já em 47 já era assim. Então, não é que a história se repete, gente, mas o ser humano basicamente é o mesmo. Então, o comportamento é o mesmo. Então, divulgaram bastante os jornais, sabe que é o que tinha na época, não tinha nem televisão lá na época. Mas, para a situação atual, nem devem ter meios de se desculparem. As pessoas que compraram no ano passado, quer dizer, que o mercado estava em alta, está até falando, quando a ação estava em alta, nem se cogitavam em dividendos. Eram somente pessoas objetivando o lucro pela subida dos preços. Se subir, ganho tanto. Quer dizer, não pensa que pode perder, né? Nem a hora de investir. Ciclo de mercado. Por isso que eu expliquei para vocês. Quando começa a ir em jornal, revista, a gente foge, vende. É hora de você sair do mercado. Não totalmente, vende o que está caro. Você não precisa sair sempre do mercado. Porque sempre você tem ações boas, que você deve manter, tem ação que está barato, que ainda pode valorizar, você vende o que está caro e compra o que está barato. Essa é a brincadeira. Ou vende uma parte da bolsa, compra fundo imobiliário, ou vende parte da bolsa e investe no exterior se estiver barato, ou vende parte da bolsa e coloca na renda fixa, entendeu? Esperando as ações caírem para você tirar da renda fixa e comprar ação. Vai fazendo o balanceamento da sua carteira de investimento, tá certo? Por isso que eu já tenho 5% de ação. Eu espero o mercado, quando estiver em alta, hoje está em baixa. Eu vendo parte dessas ações e compro, eu posso comprar fundo imobiliário, ação no exterior, eu comprar qualquer outra coisa, imóvel, se for o caso, para alugar. Mas eu acho, cara, que está muito barato a bolsa de valor e por isso eu estou 100% em bolsa. Não é que eu acho que não tem outro investimento que vale a pena. No momento, eu acho que são ações. E eu nunca vou sair do mercado de ações, pelo que eu falei, que eu gosto de investir em pessoas. Tá bom? Agora, o mercado estiver na máxima, eu vendo e compro uma parte de outra coisa, que estiver barato aí, espero que o valorizar, vendo, compro mais ação quando a ação estiver barata, e assim a gente vai. A regra é comprar barato e vender caro, tá, gente? E aqui fala a questão do dividendo, né? Ele critica, ele é a favor do dividendo, Okada. Ele, cara, é muito visionário. Cara, ele foi para vocês, Mokichi Okada, ele nasceu numa família bem pobre, morava na periferia. Aí ele começou um negócio, né? Prosperou, ficou muito rico, quebrou com a quebra da bolsa, se tornou um dos homens mais ricos do Japão, quebrou, voltou os negócios, né? Mudou o ramo dele de ação, mas continuou como empreendedor e se tornou novamente milionário. Seria bilionário hoje, tá? Milionário para aquela época, lá nos anos 30, 40, seria bilionário hoje, tá certo? Então, ele fala aqui, as pessoas que compraram ano passado, quando as ações estavam em alta, nem se gostavam de dividendos, eram somente pessoas objetivando lucro para subir os preços. Tá? Porque se pensasse em dividendo, aqui ele vai ter uma parte que ele vai falar, né? Olha só. Sendo que as pessoas, sem nenhum conhecimento sobre ações,
amadores como assalariados, viúvas, quem possui um pouco de poupança, etc., quem comprou despropositadamente, né? Então, falando aqui, pessoas sem estudo de mercado, pessoas que não se preocuparam, que só foram no oba-oba, né? Pegaram aí o pouco que tinha e colocou no mercado de ações, né? E assim, eu, ao invés de achar perigoso, realmente senti-me apavorado, porque o mercado já estava bem alto, bem caro, né? Pois, pelo preço da época, mesmo que o dividendo seja bom, havia muitas que não atingiam 1% ao ano. Olha só, Mokichi Okada, nos anos 40, já usava o dividendo para avaliar se a ação estava cara ou não. Então, está pagando pouco dividendo, a ação está cara. É que eu falei com vocês anteriormente. Falei, meu Deus do céu, eu estava apavorado. A ação estava pagando pouco dividendo, estava caro demais. Como é que esse povo entrou no mercado nesse momento? É isso que ele está falando. Né? Fica com pena. E os meios de comunicação incentivando as pessoas a comprar ação. Né? E várias pessoas sem estudo, sem preparo, indo para perder o dinheiro, pouco dinheiro que tinha. Tá? É isso que ele está falando aqui no texto, eu achei fantástico e reproduzi. De 1947 esse texto, 47. Portanto, um aplicador sério, que objetiva os dividendos, não iria comprar. Isso quer dizer que, se um dia as cotações abaixarem, como de maneira nenhuma o povo suportaria psicologicamente, estava claro que mal baratearia, e o mal barateamento provoca o mal barateamento, acelerando a baixa. Por isso é que em tão pouco tempo baixou tanto, como se vê. O que está falando é o seguinte, quando chega no topo de mercado, lembra que eu falei de ciclo de mercado? O que ia acontecer? As pessoas, logo quando caísse do topo, a pessoa se desespera e vende, outras pessoas vão seguindo e vai cada vez vendendo mais. Então, aquele falando, as cotações baixarem, né, o povo não suportaria esse abaixamento, entraria em desespero, né, psicologicamente não suportaria, então ia vender. Quando vendesse, o que acontecia? Ia ficar mais barato, ia ficar mais barato, quanto mais vendesse, ia ficando mais barato até que ia chegar no fundo do poço do preço. Ciclo de mercado, é isso que o Okada está falando aqui. Tá? Em 47, ele explicando isso daí, cara, fantástico. Por isso é que, em tão pouco tempo, baixou tanto, como se vê. Né? O que se deve observar aqui é que, se fosse antigamente, no caso em que os preços baixarem até o fundo, os capitalistas se mobilizavam para a compra. Isso aqui, bem antigamente, o mercado menor, né? Então, quando os investidores vissem que estava caindo o preço, eles aproveitavam e compravam. Está barato, eu compro. Então, o mercado automaticamente subiria, porque é um mercado limitado, com menos pessoas, né? Estou falando de 47, tá bom? Então, isso aqui hoje é bem complicado, porque mesmo tendo muitos investidores, a quantidade de pessoas que está vendendo vai ser bem maior. Então, esses caras deixam e o preço vai cair, vai ficar bastante tempo baixo o preço, andando de lado, até que as condições mudem, as pessoas em geral comecem a comprar para valorizar novamente. Os grandes investidores vão comprar na baixa, tá? Mas principalmente quando começar a recuperar o mercado. Não comprando na baixa, não vai ser suficiente para o preço subir tão rápido, igual está falando aqui no texto, que como eu estou fazendo aqui a observação, o mercado era bem menor na época. Tá bom? Aqui no Brasil já teve um mercado menor, tá? Vocês pesquisem sobre Nagy Narras, tem até vídeo na internet, pesquisa a história dele. E o Dácio Bazin, ele cita o caso do Nagy Narras, que manipulava o mercado, porque na época você tinha poucas pessoas negociando na bolsa, então era fácil você manipular preços, fazer subir ou descer. Hoje isso não é possível, tem muito mais gente, tá? Então se cai o preço, cara, vai demorar bastante para recuperar. Bom, então continuando aqui, por isso era possível evitar uma queda, mas hoje em dia, que se acabaram tais grandes aplicadores, as cotações desconhecem o fundo e deve-se considerar aqui, para se recuperar necessita de um período bastante longo. Então, o que o cara falando, e isso em 47, hoje está pior ainda, demora mais tempo ainda. Falou, então essas pessoas que perderam dinheiro realmente vão sofrer durante muito tempo. Por isso que é importante você colocar o quê? Um valor que não vai precisar amanhã desse valor. Um valor, entre aspas, que não vai te fazer falta. Você separar aquele dinheiro, lembra, você tem que ter uma reserva de oportunidade, se aparecer uma boa oportunidade, você comprar, ter dinheiro em mão para comprar, e tem que ter uma reserva de emergência, que é se você tiver algum problema, quebrou a geladeira, tem que comprar aqui a porta que estourou, qualquer coisa, você tem um dinheiro para poder cobrir isso daí, uma necessidade. Tá bom? O dinheiro que você vai colocar em ação é onde você pode desprender, ficar sem pensar, esquecer esse dinheiro. Tá? É esse dinheiro que você vai investir em ação. Bom, alguma dúvida, alguma pergunta?
Temos as ordens aí para responder. Por enquanto não, Rodrigo. Beleza, então, João. Bacana. Quer fazer algum comentário? Pode fazer também comentário aí para enriquecer nosso debate. Comentário sobre... Deixa para você mesmo no momento. Então tá bom. Qualquer coisa, bota lá no grupo lá se tiver também, dúvida, comentário. Beleza. Eu vou colocar material lá também, dá tempo para vocês lerem. Semana que vem, qualquer coisa, tiver dúvida também, falar. Nosso próximo encontro, começar a falar de saúde no método Okada. Valeu, então. Obrigado aí. Até Valeu, Rodrigo. a próxima. Boa noite. Boa noite.